Oi, está começando mais um Tempos de Escola, essa série toda homenageando os 15 anos do Canal Futura, com seus apresentadores, e hoje tem uma apresentadora bacana, adora cinema, adora música. Olha aí o rostinho, não mudou nada, carinha com esse olhar. Ela chegou agora aqui nos estúdios, a gente mostra a chegada dela. É a Lorena Calabria e a gente vai falar a respeito do tempo que ela estudou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estudou Relações Públicas entre 82 e 85. Você, Lorena, eu não sabia que você fez Relações Públicas. Quando eu passei para o UERJ, eu tinha acabado de fazer o segundo grau, tinha 17 anos, e também era comum nessa época as pessoas fazerem mais um ano de cursinho, né? Certo. E eu era, com 17 anos eu estava muito tranquila, né? Porque eu estava muito nova ainda, podia fazer mais um ano que tudo bem. Aí eu resolvi arriscar, né? Eu falei, vou tentar comunicação. E a minha opção não era nem fazer jornalismo, eu queria fazer cinema. Era uma universidade só que tinha, em Niterói, a UF, e a minha opção era fazer cinema. Mas aí, quando eu passei para a UERJ, com 17 anos, eu falei, por que não? Depois eu resolvo, né? E fui ficando. Quando terminou, quando eu já estava no último ano de faculdade, que eu já estava trabalhando na Manchete, já era redatora de um programa, eu tirei o registro de radialista. Aí eu vi que o mais importante era você terminar um curso, era você saber o que você queria fazer na vida, né? E depois correr atrás de ensinamentos, de aprendizado que você pode ter com o jornalismo na prática e também lendo, vivendo a vida, né? Indo para o mundo, né? Então, quando você entrou com 17 anos, tendo parte da sua consciência falando, não vai ser isso. Sim, nunca talvez pensei em fazer, vou para o cinema. Você entrou mais encanada, entrou assim sem muita atenção e muita expectativa? Não tinha expectativa nenhuma, como eu te falei, eu acho que era muito nova, né? Com 17 anos, a única certeza que eu tinha é que eu queria trabalhar com alguma coisa ligada à arte, que podia ser cinema, podia ser o jornalismo, mais o jornalismo cultural, né? E eu gostava muito de rádio também, era uma coisa que me interessava bastante. Então depois, acho que com 18, 19 anos, eu peguei toda aquela efervescência musical, né, do rock brasileiro surgindo, e aí eu fui me enveredando mais pro lado da música, mas sem deixar o cinema de lado, que continuou como paixão, mas não como profissão. Entendi. Sabe? Bom, hoje você apresenta o Cine Conhecimento, né? Tá vendo? Dá ver, volta e meia, o cinema aparece na minha vida, trabalhando com o cinema. Sempre ligado, não é? Mas eu ainda me sentia muito assim, criança, né? Eu era muito criança ali, com uma inocência muito grande, né? E via que as pessoas já estavam um pouco no mundo, né? Soltas na vida, né? Donas do seu próprio nariz. Então, você voltou a ver a faculdade, depois que se formou, entrou lá de novo? Não, nunca mais fui. Se eu passo de carro. Nunca mais entrei, nunca mais vi. Não sei, deve estar a mesma coisa. Aquele gigante de concreto. A gente vai ver. Ah, que legal! Só que através do olhar de amigos seus. Tá. Vamos lá. Lorena sempre muito magrinha e sempre muito focada. Eu gostava de conversar com ela, a gente tinha altas conversas assim no hall. Ela e um grande amigo, Marcelo Fetterman, que já não está mais entre nós. E o Marcelo e a Lorena ficavam sempre conversando e mostrando para mim o seguinte: olha só, essa universidade ela é cimento puro. Ela não é aquela universidade, que a gente tem aquele sonho de ser. Então, se a gente não arejar essa universidade, ninguém vai mais arejar. Era meio CDF, né? No começo ela era bem CDFzinha, fazia as liçõezinhas de casa, depois ela começou a fazer mais trabalho de grupo com a gente. E, pelo que eu me lembro, ela gostava muito, que nem eu, de sociologia. A gente tinha uma professora chamada Letícia, que era nosso xodó, a gente adorava lá, Durkheim. Começava em casa, né? Quando você falava para os seus tios que você estava fazendo comunicação, que legal, o que é comunicação, né? E aqui era o grande ponto de encontro. Isso mesmo. Aqui. Era onde a gente conversava, todos os períodos conversavam. Era aqui que era Vinholada. Isso. Foi aqui que a Zeitgeist filmou seu vídeo premiado. Foi aqui que Lorena deu seus primeiros passos de reflexão. Exatamente, exatamente. E mesmo a gente não tendo um ambiente muito propício, isso foi bom.
para a gente poder criar, não é verdade? Já que a gente não tem árvore, já que a gente não tem um pátio, já que a gente não tem uma cantina boa, não tem câmera, vamos inventar, vamos fazer aqui a nossa realidade. Lorena, foi um prazer estar aqui falando nesse programa em homenagem a você, desejar sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E a gente tem muito caminho ainda pela frente, muitos encontros. Lorena, beijão. Muito bom. Gente, é muito emocionante isso. Que legal. Caramba, puxa vida. Várias coisas passaram pela minha cabeça agora, né? A gente está fazendo uma faculdade de comunicação, né? A gente tem que arejar, isso era muito pontual. E tinha uma coisa do centro acadêmico, que a gente queria fazer muitas coisas, né? Isso era interessante. A gente também tinha, na proximidade, com a psicologia, que era nesse andar aí que a gente dividia. Lembro também dessa aula de sociologia, que eu acho que é uma coisa que abriu bastante a minha cabeça, para você não ter só essa coisa da... Às vezes o jornalismo te leva para um lado muito assim, como eles falaram, do foco, né? Então você persegue aquela informação, mas às vezes você não olha o entorno, você não olha o contexto, você não tem uma visão sociológica daquilo, né? Bacana. A gente está voltando aqui com Tempos de Escola, falando com a Lorena Calabria, que estudou na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Relações Públicas entre 82 e 85. Eu queria agora que você falasse um pouco... Achei que você ia falar UERJ. 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 Então, na UERJ, ver os professores da UERJ, vamos ver se eles lembram de você. Não, eu que não lembro de quase ninguém, vamos ver. O pessoal me localizou aqui, Lorena, aqui na faculdade, e gostei muito de ter essa oportunidade de falar para você. Naquele tempo era o início da faculdade, na primeira metade dos anos 80, direta já. Não havia ainda uma democracia consolidada, os alunos tinham que brigar muito para conseguir se organizar, não havia centro acadêmico, isso foi surgir depois da criação da faculdade. Nós éramos um departamento do Instituto de Psicologia e Comunicação Social. Máquinas de escrever não havia, uma luta para comprar as primeiras máquinas de escrever, não havia televisão, não havia rádio, você tinha que... Imagine uma câmera, imagine o fundo falso. Então era uma coisa muito teórica, a gente tinha que ler muito e o curso era noturno só, pequeno, e a Lorena estava aqui naquele momento. A gente já via nela uma semente do que ela viria se tornar, uma profissional do jornalismo, com a curiosidade característica, com a vontade de conhecer, com aquele aspecto irrequieto do que é um futuro jornalista, né? As salas eram muito acanhadas, nós não tínhamos ar-condicionado, hoje nós temos. As carteiras eram soltas. Era um calor desgraçado. Eu não me lembro bem, eu acho que ela não fazia um pouso fixo, não. Podia estar perto da janela, se tivesse mais frio, já não, porque as janelas tinham que ficar abertas. E eu me lembro que era uma turma muito participativa, todo mundo foi para o mercado. O lugar de maior encontro do pessoal é do outro lado da rua, nos fundos da universidade, na São Francisco Xavier. E o bar, eu vou aqui contar um fato pitoresco, chama-se Loreninha. Então a gente pode inventar hoje aqui a história de que é uma homenagem à Lorena e é o lugar onde o pessoal mais gosta de estar, até com os professores tomando cerveja, batendo papo. Lorena, uma coisa que sempre destacou a sua presença dentre os demais foi o sorriso, né? E eu acho que isso conta muito também no seu sucesso no meio, porque você passa a simpatia, a empatia, o encontro com quem você está entrevistando, e essa tarefa de entrevistar é tão difícil, né? Eu te desejo 3 coisas, basicamente: saúde, serenidade e sucesso. Muito bem. Agora eu lembrei do Marcon disso. Você... Achei engraçado ele lembrar disso, porque eu não parava quieta mesmo. Porque não tinha patota, né, Serginho? Então isso era uma coisa que... O fato de eu ficar pulando não tinha um lugar, pouso fixo que ele falou, né? Nunca tive, nem na sala de aula, nem fora. Então isso também é bem sintomático, né? De você querer conversar com todo mundo, né? Nesse sentido, de você não ficar só ali com a sua dupla ou sua turminha e tal, né? Então
Então, ele falou até das condições climáticas, mas não era muito isso não, era mais... Não, tem um pouco a ver, porque era um calor danado, como ele falou, nessa época não tinha nada, não tinha nenhum... Não eram só os recursos tecnológicos que você tem hoje, não tinha ar-condicionado, imagina. E a gente está falando de um bairro muito quente, que é o Maracanã, né? Num lugar muito quente, que era a universidade toda feita de concreto, mas eu gostava mesmo de me misturar e estar sabendo de tudo que estava acontecendo, já tinha um ouvido que prestava atenção, um papo desse lado, a discussão que estava rolando no outro. Tinha uma rigidez, uma disciplina, assim, ou cada um, assim, com os professores, eu digo, tinha uma... Era uma coisa rígida, ou você, hoje eu vou sair agora, volto? Não, tinha horários, é um curso noturno, né? E muitas pessoas, eu inclusive, a gente saía do trabalho e ia estudar, né? Então, não era muito flexível, você tinha que cumprir aquela carga horária e tudo mais. Então, e dentro disso você era uma aluna como? Assim, do seu ponto de vista das notas, dos resultados? Eu acho que eu segui um pouco que eu já era no tempo de escola mesmo, né? Eu acho que eu entrei na faculdade com essa coisa, acho que o Sidney falou, né? Eu tinha um foco, né, de interesse. Eu buscava alguma coisa, mesmo que a aula não fosse interessante, eu pensava sempre assim, isso um dia vai me servir para alguma coisa, não é à toa que está aqui, né? É óbvio que você não concorda com todas as disciplinas, algumas você realmente não consegue aplicar na prática, no mercado de trabalho, mas, por exemplo, até mesmo estatística, que eu achava, para que vai servir isso na minha vida, né? Hoje, quando você pega uma análise de uma pesquisa e tal, você tem uma amostragem, você consegue entender por que aquilo ali estava, né, no seu curso, mas eu acho que tinha um interesse muito grande, assim, essa curiosidade, né, que o Marcondes falou, de saber um pouco mais sobre aquilo fora da sala de aula. Isso eu realmente buscava, eu achava que era muito pouco que eu recebia ali, né, por isso que eu não acho que nenhuma faculdade vai ser completa se você não buscar o conhecimento fora, por melhor que ela seja, independente do curso que você vai optar, né? E eu tinha muito isso. Então, quando alguma coisa me interessava, eu ia buscar conhecimento fora. E tem também, além das matérias, tem uma vivência universitária, vamos chamar assim. Que são essas pessoas que têm um interesse comum e que fazem você buscar fora, mas aí compartilham dentro também da faculdade um certo conhecimento, os acontecimentos isso eu acho importantíssimo. Por isso que, assim, no meu caso, de não ter só uma turma, né? Agora estou lembrando de vários colegas e tal que seguiram também por outros caminhos, ligados também a televisão, a cinema. Eu acho que isso é muito importante, Serginho. Com quem que você vai se ligar na faculdade, né? Quem são essas pessoas? Elas podem não te acompanhar ao longo da vida, né? Cada um vai para um caminho e tal. Mas se você consegue se juntar a pessoas que têm o mesmo foco, a mesma área de interesse, é muito rico isso, né? Porque são pessoas que conseguem te acrescentar também e abrem você para um novo campo de visão. Quando eu terminei a faculdade, aí que surgiu o convite da Rede Globo para substituir o Maurício Matar no Clipe Clipe, né? E aí sim eu tive que encarar uma câmera, porque até então eu conseguia driblar essa minha suposta timidez, né? Entrevistando, olhando no olho. Para mim é muito mais fácil, né? A conversa, né? Essa coisa de já quebrar o gelo, né? E tudo mais. Quando eu tive que olhar para um equipamento, aquilo ali era muito frio, né? Era uma coisa quase impossível para mim dialogar com uma coisa estática na minha frente, inumana. Adorei conhecer você. Poxa, um prazer. Melhor, um ponto de vista que eu nunca tinha conhecido. Não, e é um presente, Serginho, porque tem tantas coisas, né, que você guarda com você, né? Hoje eu divido isso com as minhas filhas, eu vejo o prazer que elas têm, né, de aprender alguma coisa, e você pensa que já passou esse tempo de escola, mas na verdade essa vontade de aprender e tal, ela continua para o resto da vida, porque cada dia você continua com a sede de conhecimento, né? E cada dia você vai aprendendo coisas novas. Bacana. Tempo de escola não acaba nunca. Isso aí. Terminou esse. Tempos de escola, obrigado. Obrigada Lorena. a você pelo convite. Semana que vem tem mais. Tchau. Bacana. Não sei como é que vocês conseguiram tantas coisas. Muito bom. Adorei.